Não dá mais para esconder. O São Paulo não consegue mais balançar as redes. E não é só culpa de jogador machucado, não. Tem algo mais profundo acontecendo. O ataque desapareceu. Evaporou. E a sensação é de um time sem direção no setor ofensivo. A fase ruim não começou ontem. Já vem se arrastando por semanas. Jogo após jogo, o São Paulo entra em campo com a mesma lentidão, o mesmo roteiro sem graça e a mesma dificuldade absurda de chegar ao gol adversário com perigo real. Não adianta colocar tudo nas costas das ausências. Ok, perder peças é complicado. Mas a falta de jogadas bem construídas, de aproximação no ataque, de variações táticas, isso é falha coletiva. É problema de estrutura. E não tem tratamento simples. O torcedor tá vendo isso toda rodada. O time não agride mais. Fica rodando a bola como se estivesse matando tempo. Só que não é o final do jogo, é o tempo inteiro. A impressão é de um grupo que perdeu a fome. E isso preocupa. Os meias sumiram. O setor que deveria abastecer os homens da frente parece desligado. O meio-campo, que antes servia de motor, agora mais atrasa do que acelera. Falta transição rápida. Falta passe vertical. Falta ousadia. E não é questão de talento individual. Tem jogador bom nesse elenco. Tem gente que sabe jogar. Mas sem um plano bem definido, vira cada um por si. E nesse cenário, ninguém rende. Fica tudo embolado. E os atacantes recebem bolas difíceis, quase sempre de costas. Enquanto isso, o adversário percebe e cresce. Sabe que o São Paulo não vai chegar com tanto perigo. Sabe que o time toca muito e finaliza pouco. E aí o jogo fica fácil para quem enfrenta. O tricolor virou um time controlável. Quando o São Paulo precisa buscar o placar, dá para sentir o desespero. As jogadas saem no improviso. Sem construção. Sem organização. E quase nunca dão certo. É frustrante ver isso acontecer com tanta frequência. Tem algo errado na preparação. No treino. Porque não é possível que um time desse tamanho não tenha uma jogada ensaiada, uma infiltração surpresa, uma tabela em velocidade. Parece que os dias passam e o time desaprende. E aí vem os discursos frios nas entrevistas, faltou capricho na última bola, estamos trabalhando para melhorar, vamos seguir focados. Mas dentro de campo, é o mesmo sufoco, o mesmo vazio criativo, a mesma morosidade. As substituições não mudam o cenário. Entra jogador, sai jogador, e nada se transforma. A estrutura continua igual. As ideias são as mesmas. Parece que ninguém assume o desafio de reinventar o time. E sem mudança, não tem progresso. Ver o São Paulo com essa apatia ofensiva machuca. Porque não é só falta de gols. É ausência de alma no setor de frente. É como se o time tivesse esquecido como machucar o rival. Como pressionar. Como fazer o básico. A insistência em jogadores que não rendem mais é outro ponto crítico. Tem atleta que claramente não vive boa fase e continua sendo titular absoluto. E isso só atrasa a evolução. Só reforça a estagnação. Por que não tentar algo diferente? Por que não ousar? A torcida pede renovação. Pede coragem. Mas parece que tem medo dentro do próprio clube de mudar o que não funciona. E isso, no futebol, é perigoso. Quando a criação desaparece, os jogos ficam sempre na corda bamba. E qualquer erro é fatal. Sem poder ofensivo, o time depende de um lampejo, de um escanteio, de uma bola parada. E isso, para um clube como São Paulo, é muito pouco. O pior é ver a distância entre o discurso e a prática. Falam em buscar o topo da tabela, mas jogam como quem se contenta com empate. Sem intensidade. Sem agressividade. Sem imposição. Não é assim que se briga por títulos. Outras equipes, com elencos muito mais limitados, conseguem pressionar, finalizar, se movimentar. E o São Paulo fica plantado, recuando, girando a bola entre os zagueiros. Uma monotonia sem fim. E quando aparece uma chance, a finalização é fraca, mal executada, sem convicção. Parece que até o chute está sendo feito com medo. Isso mostra que a parte psicológica também está comprometida. O time sente a pressão. Mas ninguém lá dentro parece disposto a encarar isso de frente. A mexer nas estruturas. A provocar um choque. E o torcedor vai se cansando. Vai se distanciando. Vai perdendo o brilho no olhar.
É difícil aceitar que um time com tantos jogadores promissores esteja preso a um jogo sem alma, sem calor, sem energia ofensiva. Isso precisa mudar. Precisa urgente. Não adianta só trocar nome. Tem que mudar conceito. Repensar movimentação, posicionamento e, principalmente, vontade, tesão de fazer gol, de dominar o rival. Porque hoje, isso não aparece. Quando o time entra em campo, parece que está jogando treino. Um ritmo morno, sem explosão. A torcida quer ver intensidade. Quer ver alguém puxando responsabilidade. Mas ninguém faz isso. Até quando vamos assistir essa sequência de jogos onde o time mal finaliza no gol? Até quando o torcedor vai se contentar com posse de bola improdutiva? Isso não é São Paulo. Nunca foi. O clube precisa redescobrir sua identidade. E ela sempre foi de protagonismo, de buscar o gol, de pressionar, de assustar o adversário. Mas hoje, quem se assusta é a torcida, toda vez que vê o time em campo. O São Paulo tá virando um time que dá jogo para qualquer um. Não impõe respeito. Não faz valer o nome. E isso é resultado direto desse futebol sem sal, sem direção, sem fome. Tem que reagir. Tem que sacudir o vestiário. Tem que refazer os treinos. Mudar o tom das conversas. E cobrar, sim. Porque se continuar assim, vamos terminar o ano de novo no meio da tabela, com promessas vazias e a mesma frustração. O torcedor já cansou de escutar que é só uma fase. Fase não dura meses. Fase ruim se enfrenta com mudança. Com coragem de romper padrões. Com atitude. E o São Paulo, hoje, precisa de tudo isso. Não é possível que um clube com essa grandeza aceite esse tipo de desempenho. Que se conforme com ataque nulo. Que engula empates sem luta. Que perca jogos sem reação. Isso não é aceitável. Chega de toquinho pro lado. Chega de enrolação. O gol tem que voltar a ser o foco. Porque futebol é isso, bola na rede. E quem esquece disso, vira figurante no próprio campeonato. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O tricolor amanheceu com o coração acelerado e as chimelines em chamas. Rumores fortes dão conta de que Ângelo Di Maria desembarcou no Brasil para acertar os últimos detalhes com o São Paulo FC, e a simples possibilidade já virou assunto dominante entre nós, São Paulinos, que sonhamos alto e sabemos reconhecer quando a história começa a bater na porta do Morumbi. Ninguém aqui é ingênuo a ponto de cravar antes da hora, mas é impossível não sentir o arrepio de imaginar o argentino cruzando o túnel do Cícero Pompeu de Toledo com a camisa tricolor colada ao peito, iluminando a noite com aquele pé canhoto que já decidiu finais e silenciou estádios mundo afora. A movimentação de bastidores, segundo se comenta, é de novela. Reuniões em sequência, entourage afinando o contrato, e um plano esportivo desenhado sob medida para que Di Maria seja protagonista desde o primeiro minuto. O mais saboroso desse enredo é perceber que o São Paulo, mesmo diante de todas as exigências do futebol moderno, posiciona-se como clube grande, que pensa grande, e que oferece ao craque não apenas uma vitrine, mas um capítulo de legado, a chance de transformar um elenco em candidato a tudo com a mesma naturalidade com que ele transforma cruzamentos em assistências. Ah, claro, a sinergia que salta aos olhos. Hernan Crespo no comando técnico, argentino, vencedor, líder de vestiário e especialista em tirar o máximo de talentos ofensivos. A química cultural e tática parece pronta para funcionar, e a ideia de um 4-3-3 com Di Maria alternando entre a ponta e a meio espaço, recebendo por dentro para o chute cruzado, dá água na boca de qualquer um que conhece a mística do Morumbi quando um craque sente o gramado como se fosse o seu quintal. Crespo, com sua leitura fina de jogo, saberia calibrar minutagem, intensidade e mapa de calor para que o Fidel brilhe sem se desgastar além da conta. A torcida, que sempre foi combustível e bússola, já desenha na cabeça a primeira noite de gala. Luzes baixas, mosaico nas arquibancadas, o hino ecoando, e um estádio que aprendeu, ao longo das décadas, a receber craques como quem abre as portas de casa para um velho amigo. É inevitável lembrar de noites de Libertadores, de viradas épicas, do barulho que sobe da arquibancada amassando o peito da gente, e pensar que Di Maria pode ser o gatilho para reacender esse vulcão que vive latente em cada São Paulino. Do ponto de vista esportivo, a chegada, se confirmada, seria um upgrade imediato na última bola. O São Paulo tem criado cenários interessantes entre linhas, mas tem carecido, em algumas partidas, daquele passe fatiado que destrava ferrolhos ou da batida seca de quem não precisa de segunda chance. Di Maria entrega exatamente isso: leitura de espaço, tomada de decisão em milésimos e um repertório de bolas paradas que transforma laterais ofensivas e escanteios em meia chance de gol a cada batida.
No vestiário, a influência vai além do carisma, experiência de Copa do Mundo, de finais continentais, de vestiários pesados. Jovens que hoje buscam consolidar carreira encontrariam um tutor em campo, alguém que ensina sem discurso, apenas pela forma como posiciona o corpo, arma o passe, pede a bola no tempo certo e zune para recompor quando o time perde a posse. É o tipo de liderança silenciosa que muda a cultura competitiva de um elenco. A narrativa de mercado também joga a nosso favor, porque um acerto desse porte recoloca o São Paulo no mapa simbólico das grandes negociações da América do Sul. Não é apenas sobre holofotes, é sobre atrair outros talentos, negociar em outros patamares e reforçar a percepção de que o Morumbi é lugar de projeto, de palco e de títulos. O craque, por sua vez, enxergaria no tricolor a chance de pintar uma última obra-prima antes de baixar o pano, e não a tela mais cinematográfica do que um estádio com 60.000 vozes alinhadas a um único grito. Taticamente, Crespo teria uma peça que permite múltiplas versões do mesmo time, Di Maria aberto para esticar o campo e fixar lateral, por dentro, como meia criador, costurando triângulos e tabelas curtas, ou mesmo invertendo o corredor durante a partida para confundir marcações individuais. Isso sem falar no contragolpe. Basta um passe vertical para transformar defesa em assistência, e o argentino é mestre em acionar diagonais de atacantes que atacam o espaço às costas da linha. A camisa, sabemos, tem peso. E aqui há um detalhe quase poético. A estética de Di Maria casa com o São Paulo de alma leve, que gosta da bola nos pés, que conquista pela beleza, mas não esquece da faca entre os dentes quando a partida pede nervo. A gente enxerga nele um fio condutor entre a nossa memória afetiva e aquilo que queremos ser no presente. Um time capaz de ganhar e encantar, de competir e emocionar, de calcular e improvisar no mesmo lance. No campo das expectativas, é preciso manter os pés no chão. Rumor é rumor até a assinatura secar. Mas se há fumaça, o Morumbi inteiro já se prepara para o incêndio de alegria. O torcedor, esse analista emotivo que equilibra estatística com superstição, sabe que alguns movimentos de mercado valem o risco do sonho. E sonhar, com Di Maria, não é devaneio, é planejamento vestido de fantasia. Financeiramente, o clube demonstraria maturidade ao construir um acordo com gatilhos, metas e um ecossistema de receitas que passa por Matidei, licenciamento e impacto midiático global. O nome do craque turbina engajamento, puxa audiência, vende camisa e abre portas comerciais, ingredientes que, bem administrados, convertem-se em sustentabilidade, não em aventura. No calendário competitivo, a possível chegada muda a régua de ambição, fase aguda de torneios mata-mata, jogos grandes no Morumbi, partidas que pedem alguém para tomar o protagonismo sem titubear. Di Maria eleva a confiança coletiva, porque quando a bola queima, ela procura quem não tem medo do fogo, e o currículo do argentino é uma pilha de provas de que ele adora o calor. Há também o fator intangível de identidade. Um clube gigante precisa, vez ou outra, lembrar ao continente porque é gigante. Embarcar no movimento que una técnica, história e estratégia passa esse recado alto e claro. Para a base, é farol. Para os adversários, aviso. Para a torcida, presente. Para o vestiário, responsabilidade boa, daquelas que fazem todo mundo subir meio degrau de performance. Se a cena do aeroporto realmente se materializou como sussurram por aí, a imaginação já completa o storyboard. Flash, lenços tricolores, vozes pedindo aceno, e o argentino, discreto, seguindo o roteiro de exames, assinatura e apresentação. A cada etapa, o estrondo nas redes e nos grupos de família tricolor só aumenta, como se o próprio Morumbi respirasse mais fundo à espera do anúncio. E, por fim, a Crespo, peça central dessa sinfonia. É dele o ofício de transformar expectativa em plano, plano em treino, treino em execução. Com Di Maria no elenco, o técnico ganha um pincel fino para detalhes de alta precisão. E nós, torcedores, ganhamos a chance de voltar a viver o São Paulo como ele merece ser vivido, com arrepio, com confiança, com a certeza de que, quando a bola rolar e a arquibancada levantar, o tricolor terá em campo um maestro capaz de virar rumor em realidade e realidade em título. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.